Olá, hoje iremos falar um pouco sobre o racionalismo e três filósofos muito preponderantes nele. O racionalismo foi um sistema filosófico que começou a ter preponderância a partir do fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, sendo que a principal ideia dele era da razão e da lógica como por trás de todo conhecimento de verdade, ou seja, todo conhecimento deve ser embasado na razão e na lógica, no método científico. Três dos maiores pensadores preponderantes nessa época é Descartes, Spinoza, Leibniz. Começando por Descartes. Descartes era um filósofo francês que tinha uma visão tanto científica quanto matemática do mundo. Ele propunha ideias de dúvida da própria existência e até da existência de Deus através de questionamentos lógicos. Daí a gente pega a máxima de Descartes, que é muito conhecida no mundo atual, que é penso, logo existo, que ele escreveu ergo cogito, ergo sum. Portanto, eu duvido, portanto eu penso, portanto eu existo, porque ele acreditava que a ação de você se questionar significa que você está sujeito a algo, portanto você existe. Descartes dá o início do método científico e dá toda a nossa ideia de verificação de ciências. O método cartesiano é utilizado até hoje, de certa forma, para a maior parte das experiências seriam científicas, de certa forma. Ele também tem uma grande influência, né, na matemática como um todo. Ele é basicamente o início do pensamento racionalista, ele é muito preponderante no início da Idade Moderna mesmo, no século XVII. Depois de Descartes, a gente tem Spinoza. Spinoza é um filósofo, na verdade, judeu, que nasceu em Portugal e cresceu na Holanda, mas ele morreu muito cedo, mas mesmo assim ele conseguiu produzir uma das obras mais marcantes do século. Em seu livro A Ética, que eu tenho bem aqui, que na verdade é um compilado de 5 livros, de vários temas universais que são até hoje utilizados. Ele é um dos pais do racionalismo, porque ele questiona a própria existência do mundo místico, do mundo supernatural, que era uma coisa muito inovativa para a época, principalmente dentro da comunidade judaica. Tanto que o livro dele, aqui A Ética de Spinoza, como a gente costuma chamar, é dividido em 5 partes, né? De Deus, a natureza e a origem da mente, a origem da natureza dos afetos, a servidão humana, a força dos afetos e a potência do intelecto ou a liberdade humana. A ideia mais comumente falada de Spinoza é justamente a sua ideia de imanência contra o que a gente chama geralmente de transcendência. Por quê? Spinoza acreditava que Deus estava contido na natureza e em tudo que existe. Isso era Deus. Deus era uma questão imanente, ou seja, não era nada sobrenatural. Era uma parte da natureza, uma força natural, como todos os outros, todos que a gente consegue observar. Portanto, ele era sujeito à lógica, sujeito às leis da física, que ele mesmo fazia parte. E esse é o conceito de imanência, ou seja, não existe nada sobrenatural. Tudo que existe no universo é natural. Portanto, não existe nenhuma força fora do que pode ser compreendido pela ciência, que é justamente a ideia do Deus transcendente, muito presente no cristianismo, que já era e é de frente com a ideia de Spinoza. O último que a gente vai falar agora é o Leibniz. Leibniz, ele era um filósofo alemão. Ele era também da teoria racionalista, ele já vinha depois de Descartes e de Spinoza, e ele é muito influenciado pelo trabalho dos dois, tanto que o trabalho dele busca responder algumas das dúvidas deles, deixadas pelos trabalhos deles. Leibniz, ele focava muito na questão da religiosidade, principalmente também, como Spinoza e como Descartes. Leibniz pensava que a gente era livre, existia uma liberdade na contingência. A contingência é o quê? A contingência é o destino, de certa forma. O destino não necessariamente destino, mas tipo, como as coisas vêm a ser. As forças do universo meio que levam a algo. E ele acreditava que existia liberdade em tudo isso, até porque se a gente fez algo, quando a gente comete essa ação, a gente poderia ter feito o oposto disso. Portanto, a gente era livre para fazer os dois. Mas o conceito filosófico que ele mais contribui é, inevitavelmente, a ideia dos monismos, meio que do monismo, né? Que é a ideia das mônadas. O que são as mônadas? As mônadas são a essência mais minúcia do universo e de todas as coisas do universo. Sejam elas místicas, sejam elas naturais, muito mais ou menos como o que a gente poderia dizer que é o átomo. Seria o átomo para ele de tudo do universo, o que traz realmente a harmonia. E que cada uma delas seria ordenada, e por isso a gente teria Deus. Porque existe uma causa para as mônadas do universo, ou seja, a causa principal, a partícula essencial do universo estará ordenada da forma que ela está. E essa causa seria Deus. Isso responderia algumas perguntas que são deixadas por Spinoza e por Descartes.